Diário de leitura, 26 de maio de 2026, terça-feira, 10h11 da manhã. A última leitura realizada foi de Edgar Allan Poe, O Escaravelho de Ouro. Esse livro aqui contém vários contos do Edgar, e o que eu resolvi ler primeiro foi esse, O Escaravelho de Ouro. No começo, eu não dei muito crédito para essa obra, porque ela começa meio abrupta, com personagens não muito cativantes. E quando começou a falar do escaravelho, eu pensei, vai ser uma historinha de um pouco de mistério. Depois virou uma narrativa mais de caça ao tesouro. Me lembrou muito Indiana Jones, Piratas do Caribe, porque o ambiente ao redor todo era uma floresta, era mata para todos os lugares, e o sujeito, o Legrande, não sei se é assim que se pronuncia, ele mora numa ilha assim meio dividida por um pequeno rio. Então o ambiente é bem Piratas do Caribe, essas coisas de caça ao tesouro. Me lembrou um pouco também aqueles filmes da Múmia. Múmia 1 e 2 em especial tem bastante disso de caça ao tesouro. Bem nostálgico. Eles seguem, no começo do livro, apresentam os personagens. Esse Legrande chega com o Escaravelho de Ouro. O amigo dele, que eu me esqueci o nome, que é o protagonista da obra, acha estranho o comportamento. E nessa obra, o Legrande tem um criado, aparentemente é um escravo, porque essa obra se passa nesse tempo da escravatura americana. Então, ele tem um escravo e esse escravo dele, que chama de criado, acha estranho. O nome dele é Júpiter, esse criado dele. Ele acha estranho o comportamento do Legrande, etc, etc. E no começo ele apresenta o escaravelho ali pro protagonista. O protagonista olha e diz, isso aqui parece mais uma caveira. O Legrande pega aquilo ali, fica olhando. Depois o protagonista vai embora. O Júpiter avisa ele e diz, meu patrão aqui tá meio estranho. Eu até quis dar umas varadas nele, mas eu não dei. Então eu gostaria que tu viesse aqui. O próprio Legrande queria que ele viesse também na outra, acho que era no verso da carta. Daí o Legrande, o protagonista foi lá e o Legrande estava pronto para sair numa aventura. O protagonista ficou meio receoso, mas acabaram saindo. Seguiram lá pelo meio da floresta até chegar num. Esqueci o nome da árvore, mas é um. Começa com T, não sei se é tumalheiro, enfim. Mas era uma árvore assim, começa com T. Então eles chegaram lá na árvore, o Legrande mandou o Júpiter subir lá no pé. Ele subiu porque era um pé meio rugoso, então o sujeito subiu bem. Acho que foi até o sétimo galho que ele subiu. Chegando lá em cima, ele disse pro Júpiter, coloque o escaravelho no olho esquerdo. O Júpiter, meio sem saber qual que era o direito, o esquerdo, colocou pelo olho esquerdo de uma caveira. Tinha uma caveira presa lá em cima, ele colocou pelo olho esquerdo. O olho caiu, o escaravelho caiu. Ele fez uma medição de 15 metros e eles cavaram ao redor dessa marcação. Não encontraram nada e o protagonista animado, agora acabou todo esse delírio do meu amigo, ele vai para casa e vai parar com toda essa loucura de tesouro. Quando eles estavam no caminho, pouco depois de sair, o Legrande olhou pro criado dele e segurou ele pelo colarinho. Mas que história é essa? O olho esquerdo é esse, é esse, não esse. Daí o criado, daí ele viu que tinha errado o olho, o lado esquerdo. Então ele foi lá, mediu mais ou menos onde seria o esquerdo, né, por proximidade, uns 8 centímetros, e fez a medição de 15 e cavaram de novo. Quando eles estavam chegando fundo, cavando, encontraram os ossos e daí de repente encontraram o baú.
Conseguiram encontrar. Tiraram o baú, abriram e estava carregado de joias. Barbaridade. O Júpiter chegou a enfiar as mãos lá dentro e ficou meio envergonhado de ter falado mal do escaravelho, que ele disse, que esse escaravelho é não sei o quê, que mordeu meu patrão e por isso que ele tá louco. Mas ele diz, eu que amaldiçoei esse pobre escaravelho, tá, tá, tá. Aí esvaziaram um pouco lá do baú, carregaram o baú lá de volta para casa do Legrande, que é uma cabana. Depois eles voltaram, já era escuro, com sacos, né? Encheram os sacos lá de coisa e levaram para casa do Legrande. Chegando lá nessa casa, né, chegando de volta na cabana do Legrande, o protagonista perguntou: Mas como que tu chegou a essa conclusão só com um pedaço de papiro e com esse escaravelho? Daí que chega a parte mais impressionante, porque pelo que eu andei pesquisando, essa história foi que deu origem a todas as obras em geral do. Só um minutinho. Todas as obras em geral do nome do Sherlock Holmes, porque é nessa parte que o protagonista começa uma enorme dedução. São umas 20 páginas que ele explica desde que o papiro reagia ao calor e foi por isso que ele viu uma caveira do outro lado do papiro que ele entregou para o protagonista. Ou seja, naquele dia que ele chegou, ele falou pro protagonista, que me esqueci o nome, que tinha encontrado um escaravelho, mas que ele entregou para um outro sujeito averiguar. Ele desenhou esse escaravelho nesse papiro sujo e entregou pro protagonista. O protagonista olhou, só que ele olhou perto do fogo e o calor revelou do outro lado do papiro uma caveira. Nisso, o protagonista ficou olhando aquela caveira do outro lado. E mais tarde ele percebeu que era uma coisa que reagia ao calor. Então ele colocou no calor e revelou um monte de números. Esses números eram cifras. E ele foi contando, ó. Primeiro a gente pega a letra que mais aparece no inglês. E como que ele sabia que era inglês? Porque tinha um animal desenhado no papiro, que era de um cabrito. E o pirata que escondeu, segundo os boatos, naquela ilha, era um tal de Kid, que, segundo o rodapé do livro do inglês para o português, seria carneiro. Então, seria o pirata carneiro, cabrito, enfim. Então, sabendo que o Kid era inglês, porque antes ele poderia achar que era espanhol, português, etc. Mas era um pirata inglês. Então ele foi, primeiro pegou a letra que mais tinha no inglês e viu, claro, ele viu qual era o símbolo que se repetia mais naquele monte de códigos. Acho que era 8. E qual a letra que mais se repete no inglês? A letra E. Então ele substituiu primeiro a letra E, depois ele pegou outra letra e outra letra. E com essas três letras ele foi vendo quais das palavras que se formavam. Se formou, acho que a palavra de, e quase a palavra de, que é o a, o as, o as, e a palavra árvore. Nisso ele acabou descobrindo outras letras, porque com o T, o H e o E já dá para descobrir outras palavras em inglês, então ele foi descobrindo e descobrindo, e assim ele foi adquirindo mais letras, mais caracteres. Ele, segundo o próprio Legrand, é uma cifra bem simplesinha, porque o marujo dos piratas não ia conseguir algo tão complexo. Então assim ele foi descobriu outra letra, até ter tudo escrito. Só que estava escrito tudo junto, então seria algo mais complexo. Só que ele foi separando as partes lá. É que ele descobriu que dizia, ó, isso fica na hospedaria do bispo, na tal coisa, tal coisa. Só que faltava ainda descobrir o que que seria essa hospedaria do bispo. Daí ele descobriu que, com a ajuda
de uns escravos lá que estavam cortando, acho que colhendo, não lembro qual cultura, uma mulher concordou em mostrar para ele onde é que ficava essa hospedaria, esse casarão do bispo, que era na verdade um amontoado de rochas. E nesse amontoado de rochas, lá embaixo, ele viu um tipo de uma cadeira para tu sentar, mas não era uma cadeira, era como se fosse a própria rocha que tinha um espaço assim para tu sentar. Ele foi lá, sentou numa posição que dizia nos graus, apontou o binóculo e viu ali o. Ah, me esqueci o nome da árvore, não, não era turmalheiro, era alguma coisa com T. Mas ele viu a árvore lá. Só que ele ainda demorou para achar essa árvore. Quando ele viu essa árvore, ele foi procurar lá. Ele teve dificuldade porque a fenda só aparecia exatamente naquela posição. E quando ele achou, daí ele contatou o protagonista para eles irem atrás do tesouro. Mas é basicamente isso. Só que na leitura é muito mais empolgante. Porque eu nunca tinha lido algo assim de dedução. E segundo o que eu andei pesquisando, essa foi a obra que deu origem à dedução do Sherlock Holmes, porque o próprio Legrand ele tem um espírito, um ar de Sherlock Holmes, um sujeito afastado da sociedade, porque ele vive numa ilha com o criado dele, ou seja, o Sherlock e o Watson, né, o amigo, o parceiro dele, é um sujeito um pouco estranho, tem uns comportamentos meio. Tu vê que ele não é um sujeito normal. Normal, eu digo um sujeito padrão que é igual a todo mundo. Então, nessa questão também achei especial de bom, muito bem feito. E realmente, quando tu começa a ler toda a dedução, a partir do momento que eles já estão descobrindo lá o local do tesouro, eu comecei a me empolgar. Só que antes eu tava pensando, isso aqui vai ser uma historinha meio nhé, sem graça. Porque quando eu peguei Edgar Allan Poe, eu pensei que seria histórias mais sombrias e existencialistas. Só que eu acho que esse conto especial dele é algo mais caça ao tesouro misturado com dedução de detetive. Então, eu acabei tendo uma quebra de expectativa, mas no final valeu a pena, porque barbaridade, essa dedução que ele foi fazendo realmente me empolgou. Eu comecei a ler, acho que é 13h30, e quando vejo era 7 horas da noite, eu terminei o conto. Barbaridade. Especial de bom. Eu recomendo para quem gosta de uma dedução, de uma história de caça ao tesouro misturado com uma coisa de detetive, porque realmente entrega isso e não decepciona. Barbaridade. Que obra. Vamos ler mais contos do Edgar Allan Poe para ver como é que eu reajo a essas outras obras dele. Porque isso aqui é um livro de contos, ó, tá cheio de contos. Não muitos, mas tem as aventuras inigualáveis de um tal Watson, Hans Paul, os assassinatos da Rua Morgo, o mistério de Mary Hogg, o embuste do balão, mensagem encontrada em uma garrafa, ou seja, tem outros contos para a gente ler. Pra mim, ler e fazer diário de leitura, então vamos ver como é que vai ser. Mas creio que eu já gastei bastante tempo com este diário aqui de leitura, então é isso. Encerrando mais um diário de leitura. 26 de maio de 2026. São 10h25, terça-feira.